Vai dizer também que Deus vai levar o seu povo para o deserto. Na hora que Ele liberta o seu povo do Egito, Ele leva para o deserto. Então, é no deserto que a gente vai aprender. Tem gente, irmão, que é levado por Deus, mas tem gente que se coloca no deserto. Tem pessoas que procuram o deserto. Como, pastor? Desobedecendo, saindo fora da posição, não fazendo aquilo que Deus mandou. Então, muitas vezes, irmão, existe essa situação. Aqui, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Lá, Deus leva o povo para o deserto. Mas a Bíblia também vai dizer que Elias, após ouvir que Jezebel vai matá-lo, ele vai para o deserto. Ele escolhe ir para o deserto. E a expectativa de Elias, irmão, sabe qual era? É que Deus falasse com ele, que Deus respondesse ele. Porque ele está indo e Deus não fala nada, irmãos. Mas por que Deus não fala nada com Elias? Porque Deus não fala com quem está fora do propósito. Deus não fala com quem, irmão, está fugindo daquilo que Deus, diante daquilo que Deus não mandou fazer. Quando você sai do propósito de Deus, Deus não vai falar. Aí Elias vai dizer o quê? Eu prefiro morrer. Porque ele está esperando Deus falar. Já que Deus não fala, ele vai chamar mais a atenção de Deus. Porque ele está com o emocional abalado. Ele esperava que Deus ia fazer mais algo. E sabe qual que é o problema de Elias? Talvez você nunca escutou isso. É porque Elias, irmão, ele veio, ele lançou uma palavra, Deus honrou a palavra dele, ele mostrou que Deus era Deus. Só que ele achou que todo mundo ia mudar, que as coisas iam ser transformadas, e nada mudou, irmãos. Não pense você que as coisas vão mudar através somente do seu esforço. Deus até agrada disso. Mas tem coisa, irmão, que quem transforma é Deus. É Deus que vai trabalhar. Mas como, pastor? Se eu quiser, eu posso fazer cair fogo do céu, eu posso fazer o que for, mas se eu não querer, eu não recebo isso. Então Elias está frustrado diante disso. Então ele decide ir para o deserto. A Bíblia vai dizer também lá em 2 Reis, no capítulo 3, que eles agora, um filho, após Acabe morrer, vai haver um rei chamado Jorão. E ele agora chama Josafá e mais um para ir para o deserto. Deserto não para pelejar, porque o rei agora, porque Acabe morreu, ele não quer mais pagar impostos. Então eles vão para a guerra e eles decidem ir para o deserto. Presta atenção, eles decidem. E eles andando 7 dias andando no deserto, escureceu, acabou, não tinha água. Aí eles olharam assim e disseram assim: nossa, mas será que Deus nos trouxe aqui para que nós venhamos morrer nesse lugar? Irmão, não tinha nada a ver com Deus, era a decisão deles. Irmão, não coloque Deus naquilo que você tomou decisão. Não coloque Deus numa coisa que você não chamou, não buscou, não orou, não buscou a resposta. Não ponha Deus, irmão, nesse deserto. Ele pode até entrar depois. E foi o que aconteceu. O rei Josafá, irmão, ele entra no deserto simplesmente para acompanhar o rei Jorão e mais outro rei. E aí ele diz que eles estavam um pouco perto de Eliseu e Eliseu vai profetizar. E olha, e quando eles chegam lá, Eliseu vai dizer assim: olha, se não fosse Josafá na minha presença, nem a ti eu entenderia. Vai lá falar com os profetas dos seus pais. Então ele nem recebe o rei e chama eles. Irmão, cuidado com isso. Às vezes, irmão, nós estamos ouvindo conselho de pessoas e estamos entrando no deserto por causa das pessoas. Não entre no deserto por causa de alguém. Então aqui eu quis botar pontos aqui para você entender que existe deserto que Deus nos leva, o Espírito Santo nos leva para quê? Para trabalhar em nós. Pastor, mas como que nós vencemos o deserto? A Bíblia não falou assim: olha, levei Jesus para o deserto e pedi para Jesus jejuar 40 dias, 40 noites. Não, irmão. Jesus no deserto, ele entende que ele tem que jejuar e orar para vencer o deserto. É jejuando e orando que eu vou ter condição de sair
sair desse deserto. Por quê, pastor? Quando eu estou jejuando e orando, eu, irmãos, vou conseguir dizer não para a tentação. Se eu não estiver jejuando e orando, a tentação vai vir. E será que eu vou suportar? Quando o inimigo vê que no momento em que eu estou passando dificuldade, no momento em que eu estou passando por uma escassez, qual vai ser a minha atitude? Lá no deserto, o que aconteceu quando Deus leva o povo para o deserto? Houve uma geração que o quê? Morreu no deserto. Mas nasceu uma geração que viveu a promessa. Aí nós precisamos entender qual vai ser a nossa geração, quem nós vamos ser. Vai ser alguém que vai ver os milagres de Deus, vai ver Deus fazer, vai ver Deus mostrar que Ele é Deus, mas no final vai ter sempre uma dúvida, no final vai ter sempre algo para nos separar de Deus. E o que atrapalha Deus, irmão, nos tirar do deserto? A desobediência, a murmuração, a reclamação. Se eu não tenho, eu reclamo. Se eu não tenho, eu murmuro. Se as coisas não estão do jeito que eu quero, eu murmuro. Se as coisas não estão do jeito que eu penso que tem que ser, eu começo a falar, eu começo a reclamar, eu começo a dizer, eu não aguento mais comer somente lá era só maná, irmão. Mas para alguns daqui vai não aguento mais da frango, não aguento mais carne moída. Então quer dizer, tem gente que fica nessa condição, não aguento mais. Só isso, tá bom? Mas deixa eu dizer algo para você: deserto é tempo, irmão, de você estar buscando Deus, de se aproximar de Deus e entender. Irmão, nos últimos 20 dias eu entrei num deserto que eu pensei assim, agora acabou, e levei para ir no colégio e comer. Irmão, sempre Deus agiu de uma forma, e eu pensei assim, como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? E todo dia uma na vida, todo dia uma. Tinha hora que eu pensava assim, agora não tem como, não tem jeito, e as coisas se resolviam, uma hora acontecia, até o meu menino que é desligar das coisas. E eu pensei assim, quando Deus acabou o arroz, ele chegou com arroz 5 quilos lá, nunca comprou nada para casa. Eu falei, rapaz, Deus está nesse negócio, Deus está nesse negócio. Aí eu estou aqui no culto e sempre alguém falando, a pastora falou, olha gente, aprende a passar dificuldade. Aí veio o pastor, eu passei por um momento de dificuldade. Aí veio a irmã Norma, olha, pregando sobre a figueira, ainda que não haja fruto da videira, ainda que falte tudo, eu adorarei o Senhor, eu estarei firme com Deus. E a palavra dizendo. Então quer dizer, quando Deus te coloca em algum lugar, e aí, irmão, quando Deus quer trabalhar na sua vida, você está com propósito com Ele. Você está de oração, você está de jejum, você está de meditação de palavra, você está numa guerra espiritual e as coisas começam a faltar. Aí, irmão, o que acontece? Eu vou parar de orar, não, eu vou parar de jejumar, não vou orar mais para aquela vida, porque as coisas chegou até na minha casa. Não parei de orar, e tinha hora que não tinha palavra, mas eu estava lá orando. E sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que eu falava assim, Senhor, eu não quero sair dessa prova sem eu vencer ela, eu quero passar por ela, Senhor, eu quero vencer essa prova, e se eu tenho que passar ela, que eu venho passar. Irmãos, é ruim, porque você começa a ver assim, as coisas faltando, mas eu quero passar por essa prova, eu quero vencer esse deserto sem reclamar, sem murmurar, mas louvando, adorando, pregando, as pessoas olhando para mim e achando que eu não estou passando nada. E foi passando. Bom, e Deus começou a agir. Aí Deus começou a entrar com providência. E Deus começou a trabalhar. E já estou vendo o resultado. Bom, eu já cheguei aqui no irmão. E aí, irmão, quando Deus quer provar a gente, eu falei assim, agora eu vou da minha mãe mesmo. Agora eu vou pedir uma ajuda da minha mãe. Quando eu chegava na minha mãe não estava lá, né, irmão? Tá vendo? Aí a minha esposa falou assim, não, aconteceu algo aqui, não deu certo, eles passam por para nós aqui. Então é isso, irmão, a gente tem que suportar, orando, agradecendo. Agora, se eu começo a reclamar, tudo que dá de errado eu começo a reclamar, irmão, eu não vou sair desse lugar, eu vou ficar andando em rodeios, e eu vou ser uma geração que não vai ver a promessa que Deus tem. Jesus entende que ele é levado ali
no livro de Lucas, vai dizer que Jesus não foi tentado só após 40 dias e 40 noites de jejum, mas no livro de Lucas vai dizer que a tentação, irmãos, sempre teve ali, desde os primeiros dias tentando. No livro de Marcos, não fala que Jesus houve tentação, mas ainda que havia que feras rodeando, irmão, cercando, tentando tirar ele do propósito, tentando barrar Jesus. Irmão, tem gente que pensa, mas Jesus era Deus. Se você ler o que está escrito em livro de Filipenses, no capítulo 2, acho que no versículo 5 vai dizer assim, ele sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou a si mesmo e fez forma de servo semelhante a homens, e ele aceita aquilo ali como morte de cruz. Então ele estava ali semelhante de homem, sujeito a todo tipo de tentação. Não, mas Jesus é mais forte, então sujeito a todo tipo de tentação. E perceba aqui, mas como que ele vence a tentação? Como que ele vence o deserto? Ainda é orando, ainda é jejuando, ainda é lendo a palavra. Pastor, só isso eu venço. Eu vou dizer para você que orando e jejuando e lendo a Bíblia você não vence. Por quê, pastor? Se você não vigiar. Se você não vigiar, não adianta orar, não adianta jejuar e não adianta ler Bíblia. Você vai ficar mais frustrado, você vai sentir alguma coisa e vai ver, e não vai chegar lá porque não tem vigilância. O que é uma vigilância? Eu oro de manhã, depois eu vou lá e oro. Está vendo? Não adiantou nada orar, não adiantou nada ir na igreja, não adiantou nada eu estar na casa do Senhor. Está vendo? Não mudou nada, a minha vida continua do mesmo jeito. Aí, o que esse povo dizia? Não era que dizer para Deus? Mas lá no Egito tinha peixe, lá no Egito tinha pepino, lá no Egito. Quer dizer, mas quando eu não era crente, não faltava, tinha dinheiro para isso. Não, esse Deus é dono do ouro da prata, e se ele não confiou dinheiro em você, ele está tratando você. Ele está tratando, porque se der dinheiro para você, você vai se mostrar alguém que você nunca imaginava ser. Tem gente que não pode com dinheiro, não, irmão. Tem gente que não pode com carro, tem gente que não pode com casa, tem gente que não pode com roupa, tem gente, irmão, que precisa ser tratado. E aí, como que Deus trata? Quando você no deserto, vem pra cá. Irmão, só eu sei quando eu cheguei aqui o que eu já passei, irmão. Coisas que eu falei aqui nessa igreja e que o pastor João já escutou de mim, eu nunca falei para ninguém. Mas Deus estava pegando eu, Deus estava me colocando uma fornalha, Deus estava me colocando no barro e amassando eu de tudo quanto é jeito. Aí estava doendo demais da conta, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando você não está entendendo, você quer falar. Aí você ataca. E eu nunca imaginei, irmão, que eu era capaz de atacar alguém, de falar alto para alguém, porque eu sou muito tranquilo. Mas eu cheguei a falar, irmão. E eu falei coisas para esse Senhor, o que eu fiz? Então quer dizer o quê? Deus trabalhando, é Deus querendo fazer novo, é Deus querendo fazer um novo vaso, e a gente precisa aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. E Deus trabalha conosco, irmão. Às vezes Ele trabalha alisando, ou às vezes Ele trabalha no chicote. Aí depende de você, se você entender e falar com Ele, Senhor, eu sou custoso, eu sei que eu tenho que orar, mas eu não oro, eu sei que tem que jejuar, mas eu não jejuo, eu sei que tem que ler a Bíblia, mas calma, tem cuidado comigo, não vai devagar, eu vou chegar lá, Senhor. Deus às vezes vai descer, você está sabendo, né? Mas aí a pessoa sabe o que tem que fazer para chegar em etapas com Deus. Muitas vezes a gente fica na igreja assim, nós simplesmente, irmão, nós nos derrotamos nós mesmos. Como que nós nos derrotamos nós mesmos? Não dou conta, eu não consigo, é difícil demais para mim, irmão. A Bíblia diz que homens, heróis da fé, da sua fraqueza. O que é isso, pastor? Tirar força. Não estava fraco, mas arrumar força da fraqueza. É possível, mas é fazer o que Jesus está fazendo. Pastor, você está falando para mim orar, ficar jejuando 40 dias e 40 noites? Não. Mas jejua. Ora. Tem coisas que você não vai ter mais dificuldade, mas preenche com outra. As pessoas não jejum, mas vamos de oração. Tudo isso é debaixo de uma vigilância. Aquele povo orou, Deus ouviu, levantou Moisés.
coisas, irmão, que nós nunca vimos na vida. Poder de Deus, irmão, de uma forma sobrenatural. Eles viram, mas não entrou. Por quê, pastor? Não quiseram. A Bíblia diz que os espiam, vai lá e fica 40 dias, irmão, olhando, vendo, confirmando o que Deus falou, confirmando. 40 dias eles ficam lá. Já viu isso quanto? 40 dias de jejum. E eles ficam lá olhando, vendo e comprovando, para carregar o